Você só vai até onde sua mente permitir. Descubra o erro que te impede de crescer. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades grandiosas, enquanto outras vivem presas em pequenos desafios diários? A resposta pode estar em algo que poucas pessoas compreendem verdadeiramente: a avaliação mental que fazemos de nós mesmos e dos nossos sonhos. Napoleon Hill chamava isso de nível de pensamento e dizia com todas as letras: você jamais irá além da imagem que tem de si mesmo. No momento em que você decide pensar pequeno, você não está apenas limitando seus sonhos, está reduzindo seu campo vibracional, sua capacidade de receber, sua fé no invisível e seu poder criativo. A lei da avaliação mental ensina que tudo o que você possui, vive ou atrai neste momento foi medido, pesado e aceito primeiro na sua mente. A vida te trata não como você deseja ser tratado, mas como você acredita merecer. Desde criança, somos condicionados a pensar em termos de escassez, de medo, de limitações. Não sonhe alto demais. Não tente isso, é arriscado. Fique com o certo. Todas essas frases são âncoras jogadas contra o navio da sua mentalidade. E aqui vai a verdade: ninguém nunca ficou rico, realizado ou impactou o mundo pensando pequeno. Pensar grande não é sobre ganância. Agora preste atenção nisso. A forma como você se vê internamente determina o tipo de oportunidades que você nota. Se você pensa pequeno, seu cérebro filtra tudo o que é grande como não para mim. Você passa ao lado de portas abertas sem perceber, porque não acredita que aquilo possa ser seu. Isso é a lei da avaliação mental em ação. Sua mente mede, julga e limita. Mas a boa notícia é que você pode reprogramar essa régua interna. E é exatamente isso que vamos te mostrar neste vídeo. Ao longo desse conteúdo, você vai aprender os 4 degraus da mente próspera, como fazer um reset mental diário, e vai entender por que pensar pequeno é o maior pecado contra o seu propósito. Antes de continuarmos, se inscreva no canal agora, porque aqui nós revelamos os códigos da prosperidade que você não aprende na escola nem nas redes sociais. E se esse conteúdo fizer sentido para você, compartilhe com alguém que precisa parar de se sabotar e começar a pensar como um gigante. A primeira pergunta que você precisa se fazer é: quão grande é o meu recipiente? Imagine que o universo é uma fonte infinita de abundância, mas que você está com um copinho de café tentando pegar a água. Você não vai conseguir segurar nada além do que seu recipiente mental comporta. O copo representa a sua capacidade interna de acreditar, aceitar e agir. E isso é treinável. Hill dizia que os sonhos não nascem prontos, mas se desenvolvem conforme o tamanho da sua crença. Isso significa que o sucesso não vem apenas para quem merece, vem para quem se prepara mentalmente para recebê-lo. E o primeiro passo é parar de repetir frases que diminuem o seu campo vibracional. Frases como: eu não sei se consigo, talvez não seja para mim, isso é grande demais para o meu momento. São como códigos de autossabotagem. A lei da avaliação mental capta esses sinais e molda o seu mundo à sua altura de pensamento. Você quer atrair grandes oportunidades? Eleve o padrão do que você acredita ser possível. No meio desse vídeo, quero te fazer uma pergunta importante. Você ou alguém que você conhece tem vivido muito aquém do que poderia? Se a resposta for sim, comente aqui: eu quero reprogramar minha mente para pensar grande. Vamos seguir. Hill também dizia que o pensamento grande começa com perguntas grandes. Em vez de perguntar: como eu consigo pagar essa conta? Pergunte:
Como eu crio um fluxo financeiro que pague todas as minhas contas por mim? Em vez de perguntar como eu sobrevivo esse mês, pergunte como eu prospero nos próximos 10 anos. Mude o calibre da pergunta e você obriga seu cérebro a buscar soluções maiores. Esse é um dos segredos que mudaram minha vida. Quando você começa a formular perguntas compatíveis com uma mente milionária, as respostas começam a surgir de lugares inesperados. Isso é física mental, não apenas motivação. Outro ponto fundamental é entender que a avaliação mental está ligada à sua visão de identidade. Se você se enxerga como alguém comum, limitado, quebrado, sem sorte, você vai continuar criando um mundo que comprova isso. Mas quando você se vê como um criador, uma fonte de ideias, um canal da abundância, algo começa a mudar. O universo começa a responder. Hill dizia: você se torna aquilo que pensa ser. Isso não é poesia, isso é um decreto espiritual. A forma como você se define hoje está definindo seu destino. Nos próximos blocos, eu vou te mostrar como aplicar isso na prática, como criar afirmações baseadas na sua nova identidade, como treinar sua mente para aceitar o extraordinário, como aumentar seu campo de permissão financeira e como usar a fé ativa para atrair ideias milionárias. Mas antes disso, deixa eu te lembrar de algo simples e profundo. Se você está vivendo uma vida apertada, talvez sua mente esteja pensando estreito. A transformação começa com um simples ajuste. Eu me dou permissão para pensar em grande. Repita isso agora, em voz alta. Eu me dou permissão para pensar em grande. Esse é o primeiro passo. No próximo bloco, vamos subir um degrau a mais e ativar a identidade de grandeza. Porque tudo muda quando você deixa de pensar como alguém que quer ter sucesso e passa a pensar como alguém que já nasceu para isso. Você está prestes a entrar num território onde poucos se atrevem a caminhar, o da identidade de grandeza. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas deseja riquezas, sucesso, liberdade, mas não está disposta a se tornar alguém compatível com essas conquistas. Elas querem a colheita sem a semeadura interna. E aqui está a chave. Você só atrai o que já é internamente. Se você quer pensar grande, precisa primeiro ser grande. Na forma como anda, fala, se comporta, decide, sonha. E tudo começa no seu retrato mental. A sua identidade é formada por um conjunto de pensamentos repetitivos que você aceitou como verdade. Talvez você tenha ouvido por anos que não é bom o suficiente, que gente como você não chega lá, que é melhor não esperar muito. E sem perceber, essas crenças formaram uma imagem de si mesmo que não corresponde à realidade espiritual do seu ser. Hill chamava isso de imagem mental deformada. É como tentar construir um castelo em cima de um terreno mal mapeado. Você precisa primeiro limpar o terreno da mente, arrancar as ervas daninhas do medo, da dúvida, da autodepreciação, para então reconstruir a imagem que atrai a vida que você deseja. A primeira ferramenta prática para isso é declarações de identidade fortalecedora. Escreva no papel frases que afirmem quem você decide ser a partir de hoje. Não quem você era, não quem o mundo diz que você é, mas quem você escolhe ser. Exemplo: eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções. Eu penso grande porque fui feito para grandes obras. Meu valor não vem do que tenho, mas da consciência que carrego. Eu tenho coragem para expandir minha visão todos os dias. Repita essas frases todos os dias, olhando nos seus próprios olhos. Parece simples, mas o impacto é profundo. Sua mente inconsciente precisa de reforço constante para substituir os padrões antigos. Hill dizia: você pode converter qualquer limitação em poder, se repetir o novo pensamento com fé e ação. A segunda ferramenta é visualização expandida. A maioria das pessoas só visualiza aquilo que acha que pode alcançar.
Mas os milionários mentais, aqueles que atraem riqueza verdadeira, visualizam além do esperado, acima do razoável, além do que o ego permite. Eles criam um filme interno com imagens tão poderosas que o corpo responde com emoção. E emoção é o que ativa o campo energético que molda a realidade. Faça agora um exercício rápido. Feche os olhos, se estiver num lugar seguro. Respire fundo. Imagine-se entrando em um lugar que representa a vida dos seus sonhos. Sua casa, seu escritório, sua conta bancária, sua agenda de viagens, seu corpo, seu relacionamento. Sinta. Veja os detalhes. E agora diga: isso é meu, porque eu me tornei alguém que pensa em grande. Isso, meu amigo, é reprogramação da avaliação mental. E aqui está um ponto profundo. Pensar grande também é uma questão espiritual. A Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O limite não está nele, está na sua mente. Hill estudou as Escrituras e percebeu que Jesus multiplicava pães, curava doentes, caminhava sobre as águas, não porque queria impressionar, mas porque pensava grande e acreditava no impossível como possível. Quando você eleva sua mente, você honra o Criador. Pensar pequeno é como dizer a Deus: eu não confio em quem tu me criaste para ser. Não aceite mais esse pensamento sabotador. Mas isso é demais para mim. Eu não tenho estudo suficiente. Minha família nunca conseguiu. Esses pensamentos são sementes do medo. E medo, como Hill dizia, é o maior ladrão dos sonhos. Troque agora por: se Deus plantou esse desejo em mim, é porque Ele já preparou a estrutura para isso acontecer. Você não foi criado para viver à margem. Você não nasceu para sobreviver. Você é herdeiro da grandeza, programado para impactar, expandir e transformar. E se você ainda não vê isso na sua vida, é porque precisa ativar agora a lei da avaliação mental. Avalie-se como grande, como poderoso, como instrumento do bem. E então, você começará a caminhar com outra postura, olhar com outros olhos e perceber oportunidades onde antes só via obstáculos. No próximo bloco, vamos mergulhar em um sistema de 3 camadas que vai te ensinar a remodelar o seu nível de permissão interna, quebrar o teto financeiro invisível e ativar um novo ciclo de pensamento, onde o medo de pensar grande deixa de existir. Prepare-se para desbloquear o próximo nível da sua mente próspera. Chegou a hora de você compreender um dos maiores bloqueios invisíveis que impedem a grandeza: o teto de permissão mental. É como se, dentro da sua mente, existisse uma trava silenciosa que impede você de receber mais do que acredita merecer. Napoleon Hill dizia que o sucesso é um reflexo direto daquilo que você aceita como possível e merecido. Em outras palavras, você não atrai o que deseja. Você atrai o que acredita que pode ter. E é por isso que tanta gente sonha com abundância, mas vive na escassez. Porque o sonho está no consciente, mas a permissão está no subconsciente. E o subconsciente vence. Vamos entender o sistema de 3 camadas que define esse teto mental: nível de aceitação, nível de permissão, nível de expansão. No nível de aceitação, você determina o que considera normal para a sua vida. Se você aceita como normal viver com dívidas, depender de favores, trabalhar demais para ganhar pouco, seu cérebro estabelece esse padrão como zona de conforto. Isso significa que mesmo que você consiga uma bênção inesperada, como um prêmio, uma promoção ou uma oportunidade incrível, você inconscientemente vai sabotar essa chance para voltar ao seu padrão aceito. Isso se chama termostato interno, algo que Hill identificava como o sentimento de identidade habitual. O segundo nível é o nível de permissão.
Aqui, você começa a permitir que coisas maiores entrem na sua vida. Mas atenção, você só permite aquilo que acredita ser compatível com a sua identidade. Se você ainda se vê como pequeno, não importa o quanto a vida queira te entregar. Você vai recusar, vai duvidar, vai hesitar, vai atrasar. Já reparou como algumas pessoas demoram para responder um sim a oportunidades boas? Não é preguiça, é conflito interno. Elas não se sentem prontas para coisas grandes, não se acham dignas. Então vem o terceiro nível, o nível de expansão. Esse é o ponto onde você quebra a régua antiga e começa a pensar como alguém que não tem limites internos. Você começa a sonhar com ousadia, planejar com fé, agir com coragem. Hill dizia que isso acontece quando o pensamento se une à emoção elevada. Quando você sente que é para você, algo se ativa. Sua postura muda, seu campo vibracional se eleva, as portas começam a se abrir. Mas como chegar nesse nível? Aqui vão 3 práticas poderosas. Expanda suas referências. Você só pode desejar aquilo que conhece. Comece a se expor a conteúdos, ambientes e pessoas que pensam grande. Leia biografias de grandes líderes. Assista vídeos inspiradores. Vá a lugares que te desafiem. Ande com quem pensa maior do que você. Hill dizia que ambientes moldam destinos. E se você é o mais avançado da sua roda de amigos, está na hora de mudar de círculo. Agradeça por aquilo que ainda não chegou. Isso é um atalho espiritual. Quando você agradece antecipadamente por algo, sua mente entende que aquilo já é realidade. Hill chamava isso de fé aplicada. A fé que age como se já tivesse recebido. Comece hoje a escrever no seu caderno de gratidão. Obrigado pelo negócio próspero que estou construindo. Obrigado pelas ideias milionárias que estão fluindo. Obrigado pela minha transformação mental. A gratidão acelera o processo de manifestação porque remove o medo e reforça a certeza. Pratique o silêncio do ego. O ego sempre quer provar, comparar, competir. Mas pensar grande exige humildade espiritual. Você precisa se calar internamente para ouvir o que a sua alma deseja. Hill dizia que a voz da intuição é suave, mas poderosa. E ela só aparece quando o barulho do mundo diminui. Faça pausas, medite, caminhe em silêncio. Pergunte a si mesmo, se tudo fosse possível, o que eu criaria? Essa pergunta abre canais internos que estavam adormecidos, e quando esses canais se abrem, você começa a receber inspirações que mudam vidas. Agora escute bem. Pensar em grande não é sobre ego inflado, é sobre obediência ao seu chamado. Há pessoas contando com o seu sucesso, famílias inteiras que serão beneficiadas quando você parar de se esconder atrás do medo e começar a manifestar sua missão. Hill dizia, se você pode pensar, você pode conquistar. Mas é preciso remover as barreiras internas. E uma das maiores barreiras é essa, comparação. Não compare o seu início com o meio de alguém. Não se desanime porque outros chegaram antes. O seu caminho é único, o seu tempo é sagrado e o seu processo tem valor. Hill falava, nunca meça o sucesso de um homem pelos seus bens, mas pela distância que ele percorreu desde o ponto de partida. Se você está lutando para crescer, você já é grande. Porque pensar grande também é continuar quando tudo parece pequeno. No próximo bloco, vamos revelar a arma secreta da mente milionária que Hill descobriu. A prática da autoavaliação vibracional diária, um método simples, mas poderoso, que pode mudar completamente sua realidade nos próximos 30 dias. Prepare-se para mergulhar mais fundo, porque pensar em grande é apenas o começo. O verdadeiro poder está em viver em grandeza. Você já imaginou como seria a sua vida se todos os dias você pudesse calibrar sua mente como um instrumento afinado, pronto para tocar as melodias da prosperidade? É exatamente isso que Napoleon Hill sugeria ao ensinar o que chamamos hoje de autoavaliação vibracional diária,
Um método simples e profundo que pode transformar totalmente a forma como você se enxerga e como o mundo responde a você. Hill acreditava que o sucesso não era um evento, mas um estado mental contínuo, sustentado por hábitos diários, que mantém o pensamento alinhado com as leis da abundância. E aqui vai um segredo que poucos colocam em prática. Você precisa checar sua vibração mental todos os dias, como quem verifica os sinais vitais da alma, porque sua mente é como um radar. Se estiver desalinhada, você não capta as oportunidades, não atrai boas ideias e ainda repele pessoas e situações que poderiam te levar mais longe. A autoavaliação vibracional diária funciona como um espelho da mente. Ela te força a se perguntar: o que estou pensando repetidamente? Isso me aproxima ou me afasta da vida que quero? Meus pensamentos são dignos da grandeza que desejo viver. A maioria das pessoas acorda e imediatamente mergulha no piloto automático da preocupação. Boletos, problemas familiares, comparação com os outros. Mas o milionário mental acorda diferente. Ele desperta já com a intenção clara de moldar o dia de acordo com seu propósito. E para isso, ele se avalia, ele se corrige, ele se realinha. Aqui vai um exemplo prático de como fazer sua autoavaliação vibracional em 5 minutos pela manhã. Agradeça antecipadamente. Obrigado porque hoje eu estou no controle da minha mente e a minha mente está no controle da minha realidade. Hill dizia que a mente é como um campo fértil. Ela não escolhe o que germinar. Tudo o que você planta com emoção e repetição, ela transforma em realidade. Por isso, pensamentos de fracasso, medo, culpa ou dúvida não podem mais ter espaço na sua mente. Você precisa vigiar a porta da sua mente como um guardião que só permite a entrada do que for compatível com sua grandeza. E aqui entra outro ponto profundo. O pensamento grande exige uma linguagem grande. Palavras criam caminhos mentais. Se você diz, isso é difícil demais, seu cérebro desliga. Eu nunca vou conseguir, seu campo energético encolhe. Não é para mim, sua alma se retrai. Mas se você começa a usar frases como, ainda não sei como, mas vou chegar lá. Estou pronto para receber o extraordinário. O universo conspira a meu favor todos os dias. Então, você começa a construir uma nova estrutura mental de possibilidades. Hill afirmava que o cérebro humano é como uma estação de rádio que transmite e recebe frequências. Se sua frequência é pequena, seus resultados serão pequenos. Mas se você elevar a frequência, você muda o tipo de realidade que começa a se manifestar. Isso nos leva à autonomia mental. Uma mente que pensa em grande não depende da aprovação dos outros. Ela não precisa de aplausos, curtidas, nem de validação externa para seguir adiante. Hill chamava isso de autossuficiência emocional. O milionário mental é movido pela visão, não pelas circunstâncias. Ele aprendeu que ninguém vai construir o castelo dos seus sonhos se ele mesmo não levantar a primeira pedra. E atenção! Pensar grande é também proteger sua energia. Afaste-se de quem te diminui, de ambientes que te sabotam, de hábitos que te enfraquecem. Você precisa se cercar de inspiração, direção e elevação. Ouça áudios que alimentem sua fé. Leia livros que expandam sua mente. Escreva suas metas com clareza. Declare seus sonhos como realidade presente. Tudo isso é parte da lei da avaliação mental. Uma lei que determina que você só terá na mão o que já tiver aceitado como possível no coração. É por isso que Hill ensinava que antes de você receber algo, você precisa se tornar alguém compatível com aquilo.
E isso é feito no secreto da mente, nos bastidores do pensamento, nos detalhes da sua vibração diária. No próximo bloco vamos aprofundar ainda mais. Você vai aprender o que Hill chamava de o plano mental para o impossível. Uma técnica que une propósito, emoção e decisão para fazer sua mente expandir além de qualquer limite. Se até aqui você já sentiu sua mente se abrir, prepare-se. A parte mais reveladora está por vir. A lei da avaliação mental. Como pensar em grande. Continuação. Agora que sua mente já começou a despertar para o pensamento grandioso, é hora de dar um passo ainda mais ousado. Ativar o que Napoleon Hill chamava de o plano mental para o impossível. E aqui vai um segredo que poucos têm coragem de aplicar. Tudo que hoje parece impossível só está fora do seu alcance porque ainda está fora do seu padrão de pensamento dominante. A partir do momento em que você ajusta esse padrão, o impossível começa a parecer plausível, depois provável e, finalmente, inevitável. Hill identificou um padrão em todos aqueles que alcançaram feitos extraordinários. Eles tinham um plano mental que incluía 4 elementos: clareza total de desejo, definição de propósito, decisão inabalável, fé emocionalizada. Vamos entender um por um. O primeiro é a clareza total de desejo. Hill dizia que desejo é o ponto de partida de todas as conquistas. Mas atenção, desejo fraco gera ação fraca. Desejo confuso gera resultados confusos. Você precisa especificar exatamente o que quer, como quer, quando quer e por que quer. O universo não responde a desejos vagos. Ele responde a comandos claros, emitidos com fé e repetidos com convicção. Pegue agora um papel e escreva. O que exatamente eu desejo conquistar? Qual valor financeiro estou buscando? Qual estilo de vida desejo viver? Com quem quero compartilhar essa vitória? Essa clareza já eleva sua vibração. O segundo elemento é a definição de propósito. Se você não souber por que quer algo, sua mente vai sabotar o como. O propósito é a cola emocional entre o seu desejo e a sua ação. Pergunte a si mesmo: por que isso é importante para mim? Quem será beneficiado além de mim? Que legado isso deixa para o mundo? Quando você encontra um propósito que vai além de si mesmo, o universo começa a conspirar com velocidade. Hill dizia: grandes homens são movidos por grandes propósitos. Pequenos homens são distraídos por grandes desculpas. O terceiro elemento é a decisão inabalável. Aqui está um ponto que separa os vitoriosos dos indecisos. Você precisa decidir agora que vai se tornar a pessoa que merece o sonho. A decisão não é esperar que tudo esteja pronto, é começar mesmo com medo. Hill estudou centenas de pessoas bem-sucedidas e descobriu que todas elas tomavam decisões rápidas e mudavam lentamente, ao contrário dos fracassados que demoravam para decidir e mudavam o tempo todo. Isso se chama força de caráter. A decisão define o caminho, a ação o confirma, mas é a repetição que materializa. O quarto e mais poderoso elemento do plano mental é a fé emocionalizada. Hill sempre reforçava: não basta repetir frases, é preciso sentir como se já fosse real. Emoção é o combustível do pensamento. Você precisa incorporar no seu corpo a vibração da conquista. E isso é feito por meio de visualizações diárias, declarações em voz alta e experiências simbólicas. Faça uma simulação. Visite o carro que deseja comprar. Entre no bairro que deseja morar. Sente-se numa cafeteria de alto padrão. Vista-se como alguém que já chegou lá. O cérebro não distingue realidade de imaginação. Ele apenas grava com intensidade aquilo que você vive intensamente com sentimento. E aqui está um exercício poderoso que Hill recomendava com outras palavras, mas que vamos trazer para você agora, atualizado. Escreva uma carta do seu futuro para você mesmo. Comece assim: querido eu de hoje,
Obrigado por não ter desistido. Porque agora estou vivendo o que você sonhou com coragem. Estou morando naquele lugar. Estou trabalhando com propósito. Estou com a pessoa certa. Estou inspirando vidas. E tudo isso começou quando você decidiu pensar grande, mesmo sem garantias. Leia essa carta todos os dias. Ela vai se tornar seu mapa interno para o impossível. E lembre-se, pensar grande é desconfortável. Vai gerar críticas, vai afastar quem pensa pequeno, vai te colocar em situações desafiadoras, mas vai também revelar dons que você nem sabia que tinha. Vai conectar você com pessoas que vibram na mesma frequência. Vai abrir portas que estavam trancadas. Hill dizia: a única limitação do homem está no uso que ele faz da sua própria mente. Se você chegou até aqui, é porque sua alma está preparada para romper. Mas o rompimento começa dentro, na sua autoimagem, na sua fé, no seu plano, na sua avaliação mental. Pare agora e declare: eu não aceito mais viver uma vida menor do que aquela para a qual fui criado. Repita isso. Sinta isso. Porque a próxima parte vai te mostrar como manter o pensamento grande, mesmo em meio aos desafios diários, como blindar sua mente de ataques externos e como criar um ambiente interno e externo que sustenta sua expansão. É a reta final, e você está mais perto do que nunca. Se você chegou até aqui, significa que algo dentro de você já começou a se expandir. E é exatamente aqui que entra o maior desafio de quem decide pensar em grande. Manter essa mentalidade viva todos os dias, mesmo quando a realidade externa ainda parece pequena. Napoleon Hill foi categórico ao afirmar que as circunstâncias não têm poder sobre o homem que domina sua mente. E é essa maestria que vamos consolidar agora. Como blindar seu campo mental e espiritual contra tudo aquilo que tenta encolher sua visão. A primeira chave é simples, mas brutalmente ignorada. Controle absoluto do seu ambiente mental. Você não pode mais permitir que as vozes do medo, do conformismo e da crítica invadam o seu templo interior. Isso significa evitar conversas com pessoas que zombam de quem sonha alto, desligar conteúdos que reforçam escassez, miséria e impotência, dizer não a convites que atrasam seu propósito, mesmo que venham de gente próxima. Hill dizia que o preço do sucesso é a vigilância constante da mente. Sua missão agora é cercar-se de estímulos que alimentem o seu pensamento grandioso. Isso inclui livros, vídeos, frases, ambientes e principalmente pessoas. Esteja perto de quem vibra alto, de quem acredita, de quem tem fome de propósito. Você é a média das mentes com quem convive. Suba a régua. A segunda chave é rotina espiritual de alinhamento. Pensar grande exige conexão diária com algo maior que você. Hill estudou homens de fé, líderes espirituais e empreendedores visionários e percebeu que todos tinham momentos sagrados de silêncio, gratidão e escuta interna. Não basta fazer o plano, é preciso alimentar a alma. Tire 10 minutos por dia para orar, meditar, visualizar ou simplesmente respirar com intenção. Não espere sentir vontade. Torne isso um ritual de elevação. E nesses minutos, declare frases como: estou alinhado com o plano divino para minha vida. Eu penso grande, porque fui feito à imagem de um Deus ilimitado. Nada pode me parar, porque minha mente está em expansão contínua. A terceira chave é ação disciplinada e ousada. Pensar grande sem agir é sonhar em vão. Hill dizia: o pensamento é o ponto de partida, mas é a ação que constrói o caminho. E aqui vai um alerta: agir pequeno depois de pensar grande é se sabotar. Então, se você declarou que vai escrever um livro, escreva hoje uma página. Se quer faturar mais, ofereça seu serviço agora. Se quer mudar de vida, dê o primeiro passo ainda hoje. A ação reforça a identidade. E quanto mais você age em direção ao seu sonho, mais a sua mente acredita que ele é possível. Não espere confiança para agir. Haja até que a confiança apareça.
A quarta chave é reprogramação contínua. Sua mente foi treinada por anos para pensar pequeno. Você vai precisar de repetição para consolidar o novo pensamento. Escreva seus objetivos todos os dias. Leia suas afirmações com fé. Releia sua carta do futuro. Visualize-se vencendo. Fortaleça a imagem interna de quem já chegou lá. Hill dizia que a repetição do pensamento é o segredo da fé. E, por fim, a chave que fecha tudo: contribuição. Pensar grande não é sobre você, é sobre quem será impactado pela sua expansão. Quando você cresce, você puxa outros com você. Quando você rompe, você inspira. Quando você vence, você prova que é possível. Hill acreditava que o verdadeiro sucesso não é egoísta, é contagiante. Ele dizia: você pode conseguir tudo o que quiser, se ajudar outras pessoas a conseguirem o que elas querem. Então pense nisso. Quantas pessoas vão ter esperança ao ver sua transformação? Quantas famílias vão ser beneficiadas pela sua prosperidade? Quantas almas vão ser despertadas porque você teve coragem de sonhar alto? Você está aqui por um motivo maior. Não aceite mais pensamentos apertados, identidades encolhidas, crenças derrotadas. Você é grande porque foi criado por um Deus grande, e se Ele plantou um sonho dentro de você, é porque já existe um caminho invisível esperando pela sua coragem. Agora, para concluir, diga em voz alta: eu não fui criado para pensar pequeno, eu sou filho da grandeza. Eu penso, ajo e vivo em expansão. Se você sentiu esse conteúdo no coração, deixe um comentário dizendo: eu penso em grande e estou pronto. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar. Inscreva-se no canal, porque juntos vamos construir uma geração que pensa alto, sonha grande e realiza com propósito. Lembre-se, a vida não te entrega o que você quer. Ela te entrega o que você pensa. E você só alcança o que antes teve coragem de imaginar. Pense grande, sempre.